E depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas, a bancada do agronegócio no Congresso Nacional foi atrás de apoio numa tentativa de mandar recado à Corte. A apuração é dela, da Larissa Rodrigues, a nossa analista, que traz, é claro, a marca do 360 bastidor para essa edição especial. Lária. O que a gente está vendo agora? Uma movimentação e uma tentativa de junção do que a gente chama de bancada BBB, né? Da bala, da Bíblia e do boi. Desde o início da semana passada, a gente viu a bancada do agronegócio reclamando e muito com a aprovação, até então era possível a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal, de não considerar o marco temporal. Teve essa confirmação na votação do Supremo e agora, tentando dar uma resposta à Corte, por mais que seja muito questionado se aprovar aquele projeto de lei no Senado Federal teria algum valor, até porque o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pela nossa legislação, é acima de um projeto de lei. Mas para dar um recado mesmo, dizer que o Congresso Nacional está muito insatisfeito com as movimentações do Supremo Tribunal Federal e que, por isso, vai sim se juntar para tentar dizer que quem legisla é o parlamento. De ontem para hoje, nós tivemos uma resposta, inclusive, de forma oficial, da bancada da bala, já dizendo que sim, que está junto com a bancada do agronegócio. Inclusive, eles estão atrás esperando uma resposta positiva da bancada evangélica dentro do Congresso Nacional para se juntar nesse recado que não deve atingir só o Supremo Tribunal Federal, mas em especial o Palácio do Planalto, porque está tendo ameaça dessas bancadas se unirem e, por exemplo, barrar aprovações muito importantes para o governo federal dentro do Congresso. E aí nisso entra o orçamento do ano que vem, a tão falada reforma tributária e outros assuntos que o governo quer pressa. E a gente sabe que se conseguir de fato juntar essas três que são grandes bancadas, tem maioria dentro do Congresso Nacional. Paralelamente a isso, o que a gente tem? O Palácio do Planalto, já temendo esse recado por parte do Congresso Nacional, tenta articular a aprovação de um outro projeto de lei que fala do marco temporal na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é onde aquele que tentava reconhecer o marco temporal está tramitando. Mas esse projeto agora, ele não reconhece o marco temporal, então ele não pode ser considerado inconstitucional, vai de acordo com o que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, prevê um pagamento de uma indenização para os agricultores que vierem a perder algum tipo de terra, caso seja demarcada para entregar para os povos indígenas. Mas um outro detalhe, porque a gente lembra que lá no Supremo eles não consideraram o marco temporal, mas ainda vão discutir as teses, ou seja, como se dará esse pagamento dessas indenizações. No projeto que o governo quer aprovar no Senado Federal, fala no pagamento, sim, de indenização para a bancada, para os ruralistas, né, numa sinalização para a bancada do agronegócio, mas diz que esse pagamento não iria impedir a demarcação de terras. Ou seja, a gente vai sim pagar e acordar com esses fazendeiros depois, mas quando der, não impedindo a movimentação de demarcação para os povos indígenas, essas demarcações que estão em discussões até hoje. Ô Lari, só uma dúvida contigo. Essa união da BBB, da bancada da bala, do boi e da Bíblia, é pelo projeto que já existe no Congresso Nacional, já em tramitação, ou é uma sugestão lateral? Tainá, de forma oficial, eu até conversei hoje com o presidente da bancada da bala e ele me disse que de forma oficial, sim, eles vão se juntar para tentar aprovar esse projeto dentro do Senado. Só que há um entendimento, como eu expliquei mais cedo, de que esse projeto de lei pode até ser aprovado, mas ele não vai entrar em vigor, porque o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal é acima. Esse projeto teria perdido o seu objeto, seria inconstitucional aprovar no Congresso o reconhecimento do marco temporal, sendo que o Supremo já analisou que isso não dá. Mas que eles se movimentam para dar um recado. Primeiro, mostrar que tem força se quiser aprovar esse projeto. Quer uma sinalização que já começou a vir do Palácio do Planalto de que vai ter indenização se o marco temporal não for considerado como a decisão do Supremo Tribunal Federal e, em especial, mostrar que estão muito insatisfeitos com o Supremo, mostrando força, dando esse recado para o Supremo de que quem deve legislar é o Congresso Nacional. Perfeito, Larissa. É mais um gesto, né, dessa bancada que tem voto e tem força no Congresso Nacional.